Bom dia, hoje 19 de setembro, estamos aqui com mais uma meditação da Palavra de Deus para a salvação. Vamos orar a Deus através deste louvor. Meu Deus, só o Senhor é digno de toda a honra e de toda a glória. Nós oramos aqui, ó Pai, segundo a direção do Teu Espírito, ó Deus, concluindo aqui, teríamos mais, mas como teríamos muito mais para falar sobre a graça salvadora. Mas foi até aqui que o Senhor nos concedeu. Abençoe todos que vão ouvir, possam entender, ser quebrantado, dilacerado os corações, para ter espírito de humildade em absorver, para obedecer e aceitar o Evangelho da graça que salva em Cristo a todos que creem para a eternidade com Deus. Em nome de Jesus te louvamos. Amém. Tenha em mãos a Bíblia, a Palavra de Deus, para acompanhar conosco a meditação desta manhã. Que tem como título o perigo de desprezar a graça salvadora. O perigo de desprezar a graça salvadora. E há tantas pessoas que têm desprezado a graça salvadora, querendo a salvação ou querendo um lugar na eternidade, nos céus, da sua própria maneira, coisa que não vai ter. A salvação é pela obediência aos planos de Deus. Quem não se submete a Deus, tampouco pode estar na eternidade com Deus, porque um dos anjos que não quis se submeter, que o nome dele era Lucifer, foi expulso por causa que não se submeteu. Futuramente, talvez, a próxima meditação iremos falar sobre isso. A submissão. A submissão tem uma característica na humildade de espírito. Vamos então aqui à meditação, o perigo de desprezar a graça salvadora de Deus. Novo Testamento, livro de Gálatas, capítulo 2, versículo do 16 ao 21. Gálatas era uma carta, uma epístola que o apóstolo Paulo escreveu às pessoas que estavam em Cristo, aceitando a salvação pela graça na cidade da Galácia. Capítulo 2, versículo 16 ao 21. Diz o seguinte, a palavra de Deus. Vamos ler bem rápido para ganhar tempo. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também crido em Cristo Jesus, para que não fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Mas se procurando ser justificado em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores. Dá-se ao caso de ter Cristo ministro do pecado? Certo que não, porque se tornou a edificar aquilo que destruí. A mim mesmo me constituí transgressor, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu que vivo em mim, na carne, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e assim mesmo se entregou por mim.
último versículo e concluímos esta leitura. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Vou repetir este último versículo. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Aqui fechamos a Bíblia, vai ser muito breve esta reflexão. Estamos em completa dependência do Espírito Santo para falar algo a mais agora. E então, desde o pecado do primeiro homem, que entrou a morte e passou a todos os homens. Romanos capítulo 5, versículo 12. E aí, Deus olhou para debaixo da terra, viu que não havia ninguém que fizesse o bem, que fosse justo e que poderia ter a salvação. Está escrito em Romanos capítulo 3. Deus olhou do alto céu, teve misericórdia e traçou um plano desde o início, na qual nós falamos anteriormente sobre os desígnios de Deus. Em 1 Pedro, desde a eternidade, Deus planejou esse plano salvador em Cristo. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira e deu seu Filho. Então, Ele se doou, o próprio Deus enviou seu Filho. Jesus é a graça de Deus, a misericórdia para salvar. E muita gente tem rejeitado esse amor, essa graça que salva. Pelo sacrifício da cruz, o apóstolo Paulo diz: já estou crucificado, já não vivo mais eu, mas tem pessoas que ainda querem viver na lei. E, infelizmente, a verdade nua e crua, que temos que falar pela palavra, pelo que está escrito, jamais será justificado pelas obras da lei. Então é muito sério mesmo, viver a palavra de Deus. Muitos têm rejeitado e, infelizmente, serão rejeitados por Deus, porque está escrito: aquele que me despreza será desmerecido. Está escrito em João 3,36: quem crê será salvo, porém quem não crê continuará a ira sobre ele. Portanto, aqui vai um conselho, uma verdade de Deus, para que o diabo não te engane. Quem rejeita a salvação pela graça, aniquila. Temos lido Gálatas capítulo 2, versículo 21. Quem anula a salvação pela graça, não aceita a graça, está rejeitando o sacrifício de Jesus na cruz. Então essa pessoa não terá a salvação. Preste bem atenção. Quem rejeita a salvação pela graça no sacrifício de Jesus está aniquilando e está rejeitando. Em outras palavras, está dizendo: eu não aceito a maneira de Deus, eu não aceito a salvação desse jeito. Então essa pessoa se torna soberbo, arrogante, orgulhoso, e o caminho de tais pessoas que assim rejeitam a graça de Deus será o mesmo do ex-anjo, querubim, Lucifer, que agora é Satanás, e os demônios deles, separados para o dia do juízo, para o lago de fogo. Verdade nua e crua, mas como um verdadeiro profeta de Deus que fala a palavra de Deus. Profeta significa pessoas que ensinam. Então, como um verdadeiro servo de Deus que ensina com verdade a Bíblia, a palavra de Deus, assim nós o falamos dentro da palavra de Deus. Este será o fim de todos aqueles que rejeitam a graça salvadora de Deus. Pense bem nisso.
temos falado com toda a sinceridade e pureza de Deus, com amor e tremor, tanto para a minha alma como para a sua. Veja bem isso, veja bem isso. Examine as Escrituras, pelo amor do Senhor Deus, por amor à sua alma. Não aceite um outro evangelho pregado de outra maneira. Está escrito aqui no livro de Gálatas. Se vier alguém pregar outro evangelho que não seja o de Cristo, seja anátema. Seja sensato, seja humilde de espírito e seja prudente. Vigie, leia a palavra de Deus, porque está escrito em Apocalipse, capítulo 1, versículo 3. Bem-aventurado aquele que lê e pratica as palavras que está escrito neste livro. Então, é muito importante examinar e procurar ter o discernimento por Deus e assim aceitar com toda a humildade e submissão de Deus, à vontade da maneira de Deus. Se Deus permitir, amanhã, no sábado, estaremos falando sobre submissão, se assim Deus queira. Deus abençoe, vamos orar e falar com Deus da mesma forma que começamos com este lindo louvor. Digno é só o Senhor. Nós temos que pedir a Deus um coração para que possa amar, obedecer a Deus. Senhor nosso Deus e Pai, com amor e temor, meu Deus, ao Teu nome e à Tua palavra, temos falado as Tuas palavras, as Escrituras Sagradas, para que seja repelido, repreendido as mentiras do diabo ensinada por mestre, homens e espíritos, Senhor, ó Deus, que vai de contra a Tua verdade. Em nome de Jesus, nós te oramos e te agradecemos. Amém. Deus abençoe. Ótima sexta-feira. Até a próxima, se assim o nosso amado e maravilhoso Deus nos conceder.